Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O tema da nossa palavra é o preço do discipulado. Você vê aqui Jesus fazendo um convite, não é? Jesus chegando juntamente a Simão, né? Também chamado Pedro. Você vê ele chegando a André, mas vê chegando também a Tiago, chegando a João e fazendo a eles um convite. E quando ele os convida, você não percebe o texto dando nenhuma margem que eles tenham tido alguma resistência. Concordam comigo? Porque para os dois primeiros, para Simão Pedro e André, o texto diz que eles imediatamente o seguiram, né? Imediatamente eles o seguiram. E, em se tratando de Tiago e João, eles falam que no mesmo instante, ou seja, só mudanças de termos para dizer a mesma coisa, que do momento em que Jesus os convida, que Jesus faz um convite a eles, eles imediatamente o seguem, ou seja, no mesmo instante eles o seguem. Nós não encontramos nas Escrituras Jesus procurando pessoas para servi-lo. E aí eu quero que você preste atenção nisso. Jesus os convidou para segui-lo. Diga comigo, segui-lo. Mas não para servi-lo. Então, você não encontra na Escritura, em nenhum trecho da palavra, se você encontrar, chute que é laço. Né? Você não vai encontrar nenhum momento Jesus chegando com um discípulo, por exemplo, ele chegando, vamos trazer para os nossos dias, ele chega com o Vitor e diz: olha, Vitor, eu estou te chamando para te me servir. Você não vai encontrar esse Jesus egoísta, porque ele mesmo veio para nos servir. Então, ele chega convidando para que possam segui-lo, ou seja, observá-lo, seguir os seus passos e fazer o mesmo que ele iria fazer, ou naquele caso já estava fazendo. Porque servir a Jesus é fácil. Por que, pastor, é fácil? Porque qualquer pessoa que queira servir a Jesus, ela só precisa ter duas coisas, ou até uma delas já serve. O quê? Boa vontade e condições. E ela pode ter as duas. Ela pode ter boa vontade e também ter condições. E ela pode ter boa vontade e não ter condições, mas ainda assim ela vai e serve com aquilo que ela tem. Não é? Então, servir a Jesus não é uma coisa difícil. Muito pelo contrário, servir a Jesus é uma coisa muito fácil. E rapidamente eu quero te citar o barco de Pedro, com seus sócios, quando ele chega e pede o barco, né, para usar como púlpito, como plataforma. Foi fácil para eles. Por quê? Eles tinham boa vontade, eles tinham o barco, eles tinham as condições. O dono do jumentinho, quando foi então pedido o jumentinho para ele, foi fácil, não foi? Porque ele já tinha quem? O jumentinho, e ele estava, né, de boa vontade. A casa dos três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Por que era fácil para eles cederem à casa de Jesus muitas e muitas vezes para que Jesus fizesse o que precisava ser feito? Reunião, oração, né, ensino. Por que era fácil para eles? Porque eles tinham uma casa. E porque eles também tinham o quê? Boa vontade. E eu poderia dizer também o dono do cenáculo, onde a Páscoa foi celebrada. Eu acho muito interessante, queridos, porque esse contexto do cenáculo, onde a Páscoa ela foi celebrada, ele é muito rico de informações, e que o tempo aqui não nos permite, e também não é o tema da mensagem. Mas, só abrindo um parêntese, o dono desse cenáculo, ele não era uma pessoa comum.
Ele não era uma pessoa como as outras. Aquele cenáculo, aquela sala, aquele ambiente era reservado para pessoas muito específicas, para pessoas muito especiais. E aí, o que acontece? Jesus dá orientação aos seus discípulos e eles vão com quem? Exatamente com aquele homem, para pedir aquele cenáculo, ou seja, aquela sala que era muito especial. Por que não foi difícil para aquele homem ceder aquela sala? Porque ele tinha a sala, quem está me compreendendo? Ele tinha a sala toda ambientada, toda preparada para aquilo que Jesus queria. Então, não foi difícil para eles, queridos. Então, servir, por que eu estou te dando esses exemplos? Porque servir a Jesus é muito fácil. Porque primeiro ele nos dá os recursos, aí a gente já tem as condições. Depois vem de nós a boa vontade. E a gente usa, né, as duas, uma acoplada com a outra, e é muito fácil. Por exemplo, se eu chegasse com a irmã Nilma e falasse assim para ela, né, vamos supor que eu fosse Jesus, e eu chegasse com a irmã Nilma e eu falasse assim, Nilma, eu preciso que tu organize toda a parte financeira aqui dos 12, tu organize tudo aqui, tu pontue, eu vou dar uma folga aqui para Judas, né? Não estou gostando muito do serviço de Judas, né? Nilma, vem aqui. Primeira coisa, a Nilma ia dispor de muito boa vontade, e aí ela, tá bom. Mesmo que ela talvez não tivesse tão boa vontade, mas ela, tá bom, vou fazer. Mas por que seria fácil para a Nilma fazer? Porque ela entende do assunto. Então, se Jesus pedir para seu carro para você usar para alguma coisa, você só não vai servir se você for muito de má vontade. Se Jesus chegar para pedir a sua casa para ter uma célula, você também só não vai dar se você tiver muito má vontade. Quem está me entendendo? Porque não é difícil, querido, se nós já temos na nossa mão. Então, servir é algo muito fácil. Agora, segui-lo, aí a coisa já começa a mudar de figura. Veja só o que ele falou ao jovem rico, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, verso 22. Jesus diz assim, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro aonde? Depois que tu fizeres isso, o que tu vais fazer? Vem e segue-me. Queridos, as últimas palavras vem e segue-me. Eu já ouvi muitas vezes, muitas pregações sobre isso e já tantas perspectivas e pontos de vista e respeito todas elas. Mas eu não posso desconsiderar um fato importante aqui, que é muito, mas muito necessário que a gente observe para a nossa própria vida. Aquele jovem, ele tinha entendido quem era Jesus. Quantos aqui já entenderam quem é Jesus? Ixi, tem um lá atrás que ainda não entenderam. Acho que eu vou ter que pregar melhor, né? Aí vão entender melhor quem é Jesus. Aquele jovem, ele já tinha entendido quem era Jesus. Em outras palavras, ele sabia já tinha sido informado para ele que Jesus era o profeta, mas também era o Filho de Deus. Concordam comigo? Quem conhece o texto vai saber que ele vai até Jesus porque ele já tinha essas informações. Então, ele já sabia quem era Jesus. Não significava que ele cresce de todo o coração, mas ele já sabia. E agora, com essa breve explicação, eu quero fazer a pergunta de novo. Quem aqui já sabe quem é Jesus? Aleluia! Melhorou, né? Todos nós aqui, à semelhança daquele jovem, já sabíamos quem era Jesus. Ele era o profeta, né? E já tinha a informação da mente de que ele era o Filho de Deus. Aí aquele jovem chega com uma conversa com Jesus, pedindo para que Jesus dissesse para ele, olha, me explique, em outras palavras, fosse na nossa linguagem, olha, Senhor, me explica aí o que eu devo fazer, o que eu devo organizar, né, para que eu possa te seguir. Ele falou, olha, já fazes isso? Ele pede os principais mandamentos. Aí ele fala assim, já faço isso desde a minha infância. Não é isso que está lá no texto? Aí, até então, parece que o jovem rico estava por cima da carne seca, como a gente diz. Não tinha mais nada que me impedisse de seguir Jesus. Concordam? Aí Jesus fala para ele, mas uma coisa te falta, só uma. Só uma, só uma. Aí Jesus pega pesado com ele. Aí Jesus usa esse texto aqui. Vende tudo que tu tens, dá dinheiro, o dinheiro dessa venda, tu dá aos pobres e aí tu vem e segue-me. O texto seguinte, você que conhece a história, aquele jovem
fez o que Jesus disse e o seguiu, sim ou não? Não. Por uma simples razão. Alguém poderia dizer, pastora, mas Jesus foi muito duro com ele. Não, não, não. Estude o contexto. Entenda o contexto da história para você não julgar Jesus erroneamente. Quando Jesus fala aquilo para aquele jovem, é porque Jesus sabia que ele precisava trocar de Deus. Porque o Deus daquele jovem era Mamon, era o dinheiro. Entendeu? Não tinha como ele seguir dois deuses. O próprio Jesus diz que não dá para servir a dois senhores, porque vai agradar a um e desagradar o outro. Então, Jesus estava falando para aquele jovem, em outras palavras, você precisa trocar de Deus. Se você quiser me seguir, você vai precisar trocar de Deus. Só que mas aquilo era tão forte dentro daquele jovem, era tão enraizado o amor ao dinheiro, que você não vê nem ele negociando com Jesus. Porque aquele jovem não poderia dizer para Jesus assim, Jesus, eu posso vender 90%? E ficar com 10% para o meu sustento, para mim não depender de ninguém? Poderia ou não poderia? Mas era difícil negociar o Deus do coração dele, quem está me entendendo? Então, por isso que seguir não é tão fácil quanto servir. Então, a reação daquele jovem, quando ele ouve aquelas palavras, foi nítida, tristeza e decepção. Ali ele se decepcionou com Jesus. E se fosse na nossa geração de mimimi hoje, ia dizer, Jesus só quer o meu dinheiro. Não é? A geração mimimi de hoje, que não pode dar um cutucãozinho, que já é 1 litro de sangue que sai. Né? Na minha geração, a gente pegava uma surra de 5 lapadas de cinturão e a gente ficava bonzinho, bonzinho. Hoje, se fizer assim no meninozinho, conselho tutelar. Né? Uma geração de mimimi, né? Hoje. Então, aquele jovem, ele fica muito triste, ele fica decepcionado. Por quê, queridos? Porque para aquele jovem seguir Jesus era uma exigência muito alta. Porque ele ia ter que trocar de Deus. Seguir Jesus para aquele jovem era uma exigência muito alta. Quem está me acompanhando aqui? Era alto demais, porque ele ia precisar trocar de Deus. Jesus estava ali dizendo que para segui-lo era necessário mais do que ele ter boa vontade. Mais do que ele ter boas condições financeiras. Muito pelo contrário, Jesus não estava visando os bens dele. Jesus não estava avisando os recursos que ele tinha. Jesus não estava avisando isso. Mas era necessário que ele fizesse uma coisa: renúncia. Jesus estava pedindo dele a renúncia. Era preciso que ele renunciasse àquele Deus do coração dele. Que ele trocasse. Queridos, e seja muito sincero comigo. A gente pode achar muito fácil julgar esse jovem. Mas quantos deuses podem estar se entronizando dentro do nosso coração? E que Jesus quer que a gente o venda, o deixe, usando as palavras que ele usou para o jovem rico. Então, aqui eu faço um adendo para mim e para vocês. Será que não tem algum Deus no nosso coração, assim como tinha no coração daquele jovem rico, que possa estar nos impedindo de segui-lo como deve ser? Será que não tem? Escute comigo que está em Lucas, capítulo 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Meu discípulo. E antes de eu ir para o significado de renunciar, quando a gente estava estudando essa palavra para ministrar, ontem eu estava me lembrando do convite de Jesus para nós, quando foi para nós virmos para o Maranhão. Para nós era muito cômodo estarmos lá no Pará, na base de Monte Alegre. Nós tínhamos acabado de terminar a construção do templo. Não foi comprado, ele foi construído. A nave estava toda linda, cheirando a tinta. Tinha vidros, portas de vidro, que para o interior era uma novidade. Toda climatizada.
Uma nave imensa, toda climatizada, com mezanino, sala de reunião, pais kids, administrativo. Gente, já estava tudo lindo. Prontos para desfrutar. A nossa casa própria estava recém-entregue nas nossas mãos. Ela cheirava literalmente a tinta. A gente tinha que colocar bom ar nela. Nós estávamos 4 meses na casa. Nós só moramos na casa 4 meses. O nosso filho estudava numa escola que a própria igreja tinha fundado, baseada em princípios bíblicos, onde nós tínhamos autoridade sobre os professores, sobre os diretores, secretaria. Só era ensinado lá aquilo que a gente julgava que era condizente com a palavra de Deus. Nós tínhamos o respeito da cidade, respeito da nossa liderança, consideração da cidade. Estava bom demais. Uma igreja crescente, frutífera, 51 igrejas debaixo da nossa cobertura. Estava bom demais. Estava maravilhoso. Aí Jesus chega e fala assim, é o seguinte, agora vocês vão lá para o Maranhão, onde não tem absolutamente nada humanamente esperando vocês. Vocês vão começar uma igreja no quintal da casa de vocês, do zero. Vocês vão ganhar desde a primeira ovelhinha. E não sei quanto tempo vai levar não para vocês terem uma nave, como essa daqui que vocês têm aqui. E vão deixar pai, e vão deixar mãe, e vão deixar a casa novinha que eu dei para vocês, o carro e tudo, os amigos, o respeito, a consideração, e vão para lá, vai começar do zero. Ninguém conhece vocês lá. Tem lá uma divulgação da paz, né? Meu filho Eibe já foi por lá, já abriu umas portas, já preparou o caminho, mas ele não está lá. Quem está me entendendo aqui? E aí ele ainda foi ousado, ele falou, olha, vocês vão ter que montar uma equipe. Vão ter que achar uns bem doidos, igual vocês, que vão se juntar a vocês, que vão largar tudo que eles têm também, vão pegar só a maletinha com a roupa do corpo e vão se mandar. Lá vocês vão chegar lá, vocês não têm mesa, vocês não têm cadeira, não têm sofá, não têm fogão, não têm geladeira. Vocês vão chegar lá com essa breve mudançazinha que vocês estão levando aqui nesse caminhão. E pronto, acabou. Se vocês topam? Resumindo a conversa, foi assim a conversa de Deus conosco. Porque geralmente quando as pessoas falam, elas enfeitam, e é muito espiritual, e é fogo e glória para tudo quanto é lado. Mas eu estou falando aqui para você, o humano. Jesus não floreou para nós. Jesus não disse que para nós aqui seria as 1000 maravilhas. Ele não disse. A gente sabia no nosso espírito que ele ia ser conosco, isso era certo. E para nós isso era o suficiente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? Porque a gente lê isso aqui na Bíblia. Pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A gente pensa, poxa, mas Jesus estava falando isso lá para aqueles discípulos, eles nem tinham muita coisa. Queridos, talvez eles até não tivessem muita coisa aos seus olhos, mas o que eles tinham para eles era importante. Concordam comigo? Porque de repente o que é muita coisa para você não é o muita coisa do outro. E assim vice-versa. Então Jesus, ele diz, olha, se o seu amor, em outras palavras, ele estava dizendo, se o seu amor, se o seu Deus for essas coisas, então não dá para você me seguir. Porque eu vou pedir de você uma coisa chamada renúncia. Quem está caminhando comigo? Entende? Então, era isso que Jesus estava falando para aquele jovem, foi o mesmo que falou para nós e falou para tantos outros que decidiram segui-lo e automaticamente servi-lo. Porque uma vez que você segue a Jesus de todo o seu coração, o servir fica mais fácil ainda. Então, olhe comigo os significados da palavra renúncia ou renunciar. Ela vem de 2 palavras. A primeira delas, apotassomai. Um nomezinho difícil, né? Mas é a origem. Apotassomai, que significa o quê? Despedir-se, separar-se, afastar-se ou renunciar. O que você acha que nós, a nossa equipe, fizemos? A gente se despediu dos nossos. A gente se separou dos nossos familiares. Beijinho para vocês.
e renunciou tudo aquilo que levou 14 anos para a gente fazer. Tem outro significado também que vem da palavra aparneomai, que traduz o sentido de renegar totalmente, negar a si mesmo e romper intencionalmente uma relação com alguém ou com algo. É um rompimento intencional. Era isso que Jesus estava fazendo daquele jovem rico. Precisava ser intencional, precisava ser racional, precisava ser consciente. Era isso que Jesus estava falando para aqueles discípulos. E foi isso que nós fizemos ao virmos para cá. A gente rompeu intencionalmente com tudo aquilo que nos prendia em Monte Alegre. Nós ainda somos, no caso, eu e meu esposo, nós ainda somos supervisores? Somos. Deus tem dado essa palavra de permanência, não sei até quando, mas até então Ele tem nos dado essa palavra. A gente sempre está viajando para lá, sempre, supervisionando sempre. Mas a gente deixa muito e muito claro, e sempre deixou isso muito claro para a Paz de Monte Alegre, para a base de Monte Alegre e para os nossos familiares, que nós não voltaríamos mais. Que Deus tinha nos chamado para cortar o cordão de moradia, de permanência. E iríamos ficar aqui no Maranhão até quando Jesus dissesse. E eu falo isso para as pessoas, às vezes as pessoas ficam em choque, mas isso é verdade. Se Jesus chegar conosco e disser, olha, Rami, arrume a maleta, pegue suas coisas, já tem pastores suficientes em São Luís, já tem uma equipe muito boa, agora você pega as suas coisas e você vai para tal lugar, ninguém está te esperando lá, lá não tem uma nave linda como essa, lá não tem poltronas, lá não tem ar-condicionado, vocês vão começar do zero, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa maletinha, vai chegar aqui com o Pai São Luís e dizer, pois é, nós já vai, né? E vamos. Você entende? É uma coisa chamada renúncia. Se você perguntar para nós, foi fácil se desligar de Monte Alegre? Não foi. Nunca é. Eu contei para vocês, eu não sei se eu contei para vocês, que eu cheguei lá agora para pregar. E a história da moça, eu contei para vocês aqui a história da moça. Eu cheguei para pregar lá em Monte Alegre agora em julho, né? Que nós estamos em agosto, mês passado. Aí eu cheguei para pregar, e aí a igreja estava lotada, né, na conferência, e aí eu precisava trocar a música. Deus tinha me dado uma direção de uma outra música. E eu precisava falar com a mídia, né? Para trocar e tudo, falar com a mídia de louvor e tudo mais. E aí eu olhei para o lado, tinha uma mocinha do Atmosfera, assim, aí eu fiz assim para ela, ela veio. Eu falei, minha filha, você pode pedir para a Sara vir aqui comigo? Eu percebi que tinha alguma coisa errada porque ela fez assim. Ela me mediu de cima a baixo. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa muito errada aí. Mas tá bom, ela foi, né? Tem uma porta de junta que o pastor Danielson fez para facilitar o trajeto do pessoal que está servindo no culto e também dos pastores. Que na nossa época não tinha, ele que já fez. Aí a porta se abriu assim e eu vi a Sara. E a Sara estava de lá olhando na direção da nossa fileira de poltrona e ela olhava assim. Aí eu coloquei a mão por debaixo assim e fiz assim, né, para ela. Aí ela veio, eu falei, tá tudo bem, minha filha? Aí ela disse, então, vó, a moça do acolhimento foi lá, do Atmosfera, foi lá e falou assim, olha, Sara, tem uma moça sentada lá na frente que mandou te chamar. Aí ela disse assim, uma moça? Ela disse, é uma moça. E ela disse assim, como é essa moça? Ela disse, é uma moça bonita, ela está sentada do lado do teu pai. Ela falou, do lado do papai? É, ela quer falar contigo. E eu estou procurando a avó, a moça. Eu falei, rapaz, a moça sou eu. Eu gostei da parte que me cabe, né, de moça. Ela falou, foi a senhora que mandou me chamar? Eu falei, foi, minha filha. Expliquei para ela, mas por que eu estou lhe contando isso? É uma geração, já se passaram quantos anos? Vão fazer 14 anos.
Então, cada dia converte pessoas. Eu não estou lá todo domingo, eu não estou lá todo mês mais. Eu estou lá a cada 6, 7 meses, dependendo, 5 meses, dependendo do que precisa estar lá. Nem sempre eu estou no culto, às vezes eu estou numa reunião durante a semana e volto de lá na sexta. Então, nem sempre eu estou lá. Então, hoje, já tem uma geração lá em Monte Alegre, na base, que não me conhece, mas eu gostei da parte da moça, né? Gostei, significa assim que eu estou chegando. Olha, os 50 está na porta, né? Os 50 está chegando, né? Cortei já o cabelo. Então, o que acontece, queridos? Foi fácil renunciar a tudo aquilo? Não foi fácil. Eu poderia ficar triste, poxa, já não me conhecem mais, já nem sabem quem eu sou, já nem me associam mais à imagem da foto que ora lá quando ora pela liderança, né? Podia ficar muito ferida, mas sabe que eu fiquei feliz? Porque a igreja está crescendo. Tem pessoas novas, pessoas chegando, e não importa que não conheçam a pastora Rami, importa que eles conheçam Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, queridos, vai exigir de nós renúncia, mas precisa ser algo intencional. Eu preciso renunciar aquilo que for preciso renunciar para cumprir aquilo que o Senhor me mandou fazer. Tem uma citação do meu marido, que eu espero que esteja aí. Isso, está aí. O preço do discipulado não é o quê? O serviço que prestamos para Cristo, mas a renúncia que fazemos por causa de Cristo. Vamos ler junto? 1, 2, 3 já? O preço do discipulado não é o serviço que prestamos para Cristo, mas a renúncia que fazemos por causa de Cristo. Amém? Então, porém, deixa que eu lhe diga uma coisa, para que haja renúncia, tem que ter revelação. O que aquele jovem rico não teve foi revelação. Ele não teve revelação, ele recebeu aquilo simples e meramente como uma informação. Então é preciso, queridos, que haja revelação. Por quê, pastora? Porque sem a revelação, em algum momento da jornada, eu irei desistir. Quando vierem os tempos difíceis, quando vierem as provações, aí a vontade é de chutar o balde, pegar a maleta e cair fora. Se eu lhe dissesse, mesmo a Paz São Luís sendo uma igreja maravilhosa, a Paz São Luís sendo uma princesa, sendo abençoada de todas as formas, mas você acha que já não passamos por situações aqui, onde Satanás disse, ó, vão embora. Esse lugar aqui não é para vocês não. Vocês ouviram Deus errado. Você acha que Satanás ainda não fez isso? Ele já fez muitas vezes nesses 14 anos. Se nesses 14 anos você me perguntar, não teve tempos difíceis? Sim. Tiveram muitos e muitos tempos difíceis. Mas ainda assim, por causa da revelação, da verdade e do chamado de Deus no nosso espírito, a gente nunca arredou 1 centímetro daquilo que Deus tinha nos chamado para fazer. Porque havia uma revelação dentro de nós. Então, de forma muito simples e prática, renunciar é sobre achar que você tinha bons planos, até você abrir mão deles e descobrir que Deus tem algo muito maior e muito melhor para dar a você. Então, basicamente, de uma forma simples, renunciar é isso. Olhe comigo que está em João capítulo 6, versos de 66 em diante. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com quem? Com ele. Então, já não estava andando com ele, ele chega e faz uma pergunta aos 12. Porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Ou seja, irem embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Deixa eu te falar. Preste atenção que não era para, preste atenção que era para quem e não para onde. Pedro não diz assim, Senhor, para onde iremos? Ele diz para quem iremos. Porque para onde eles tinham para onde voltar. Eles não tinham uma profissão? Eles não poderiam voltar a ser pescadores de peixes? Poderiam. Então, para onde eles tinham, mas eles não tinham para quem voltar, porque só Jesus tinha as palavras de vida eterna. Então, existia uma diferença aí, porque não era o lugar, não era a situação, mas era quem. Isso é
revelação. Isso é entendimento espiritual. Os discípulos não estavam seguindo Jesus porque Jesus havia prometido para eles muitas coisas. Muito pelo contrário, Jesus não tinha prometido era nada, ainda tinha dito que eles iam sofrer bastante. Mas ainda assim, eles continuavam seguindo e servindo Jesus de todo o coração. O encontro com Cristo tem que ser mais do que uma simples emoção, mais do que um sentimento, tem que ser uma experiência reveladora. Tem que ser uma revelação. Eu tenho que experimentar. A revelação, ela tem que vir de dentro de mim. Não pode só eu chegar e dar uma informação para o Mateus. Olha, Mateus, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, né? Você é um pecador, só existe um caminho de salvação para ti, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu estou dando uma informação para o Mateus, concordam? Mas o que vai precisar acontecer dentro do Mateus? Ele vai precisar ter uma experiência com Cristo, vai precisar ter uma revelação dentro dele. Porque aí ele não vai seguir Jesus porque a pastora Rama informou ele. Ele vai seguir Jesus porque ele teve um encontro com Jesus. Porque Jesus foi revelado dentro dele. Queridos, eu falo para você, entenda isso, não me interprete mal no que eu vou lhe dizer. Mas toda e qualquer pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, ele ainda não tinha tido um encontro genuíno com Jesus. Ele tinha recebido apenas uma informação, ele gostou, ele estava vindo para a igreja, mas Cristo ainda não havia sido revelado para ele. Porque nenhuma pessoa que tenha Cristo verdadeiramente revelado dentro dele, volta para o mundo. Entenda isso. Aí você pode dizer, poxa, pastora, mas a pessoa ela já estava na igreja há tantos anos, fazia isso, aquilo, tudo bem. Mas Cristo ainda não havia sido gerado verdadeiramente dentro daquela pessoa. Porque não tem uma pessoa que tenha tido um encontro real com Cristo, que ele tenha se revelado dentro da pessoa, que ela volte para o mundo. Porque ela se torna nova criatura. O texto diz, e as coisas velhas já passaram. É a Bíblia que diz. Então eu preciso compreender essas coisas, eu preciso entender isso como uma revelação no meu espírito. Queridos, a cruz, ela não é moda, ela é renúncia. Seguir Jesus não é uma tendência, é transformação de vida. Moda passa. Tendências vêm e vão, mas Jesus permanece o mesmo, hoje e para sempre. Então eu preciso entender, eu não posso seguir a Jesus como um modismo, porque está sendo tão chique agora servir Jesus, ninguém está morrendo mais decapitado, ninguém mais está sendo queimado no fogo, como antigamente, agora até status, eu sou evangélico. Evangélico coisa nenhuma, você é ou não é seguidor de Jesus Cristo de Nazaré? Porque ser um seguidor de Jesus vai exigir de você renúncia e não vai te dar status, não. Vai exigir de você renúncia. E se ele entender que quer te dar algum status, vai ser decorrente do tanto da renúncia que você já teve por ele. Entenda isso, é muito simples. Não é uma tendência, eu estou tendendo agora, né, para isso, depois eu posso tender para outra coisa. Não. Cristo, quando eu decido, quando eu tenho uma revelação no meu coração, de que eu vou amá-lo, de que eu vou segui-lo e servi-lo naquilo que ele me pedir, vai ser para o resto da minha vida, aí é outra história. Aí é outra coisa. E veja comigo o que está em Marcos capítulo 10, o verso 28. Então Pedro começou a mencionar tudo o que ele e os outros discípulos haviam deixado para trás. E ele disse o quê? 1, 2, 3 já? Nós abandonamos tudo para segui-lo. O que Pedro estava dizendo? Olha, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo para trás. Nós pegamos nossa maletinha, que naquela época nem maleta não tinha, eu acho, né? A gente vê nos filmes tudo amarrado num pano, né? Então pegaram, amarraram no pano, colocaram na costa e seguiram Jesus. Então Pedro estava dizendo, olha, nós deixamos tudo para te seguir. O que os motivou a abandonar tudo para segui-lo foi a revelação de quem era Jesus, verdadeiramente. Porque sem revelação não haverá motivos para renúncia. Concordam comigo?
Sem revelação, não há motivos para a renúncia. Aquele jovem não renunciou por quê? Porque não houve revelação no coração dele. Por isso que não houve renúncia. Jesus disse em Mateus capítulo 16, dos versos 15 em diante, ele diz o seguinte: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo. Quem? O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então o que aconteceu ali? Naquele momento houve uma revelação. Naquele instante, Cristo foi revelado. Porque a gente fala muito revelação e a gente fica muito espiritual, né? A gente fica muito religioso. Porque foi uma revelação do céu. Queridos, revelação é ser revelado. Em outras palavras, ser mostrado, é ser dito, é ser entregue. Então, ali não tem nada de religioso. Simplesmente, eles viram quem Jesus era e houve o entendimento no espírito deles. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o preço do discipulado refere-se ao alto custo. Por isso o tema da nossa palavra, o preço do discipulado. O preço do discipulado refere-se ao alto custo espiritual e prático de seguir a Jesus Cristo. Porque há um custo para ser discípulo de Jesus. Exigindo renúncia total, fidelidade e compromisso acima dos nossos interesses pessoais. Então, ser um discípulo de Jesus, em outras palavras, não é barato. Nunca foi. Exige renúncia, exige um preço a ser pago. Olha o que está em Mateus capítulo 10, dos versos 37 em diante. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso era o próprio Jesus falando. E quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, irá salvá-la. Queridos, isso aqui fala de nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, de fato e de verdade, nos nossos corações. É amá-lo acima de qualquer coisa. E isso não é uma coisa fácil de se fazer. Isso exige, sim, muita renúncia pessoal. Muita renúncia pessoal. Então, esse texto aqui, queridos, Jesus está deixando muito claro. Ou vocês me amam, ou vocês me têm em primeiro lugar no coração de vocês. Então, não dá para vocês me seguirem. Porque eu não vou dividir o trono do coração de vocês com ninguém. Quem está me entendendo? Ou o nosso coração é totalmente de Cristo, ou não é. E a gente não pode se enganar. Eu estou aqui, né, sendo um pouco amiguinha do mundo aqui, mas só nisso, naquilo ali não. Jesus disse que aquele que constitui-se amigo do mundo, faz-se o quê? Constitui-se inimigo dele. Não é isso que a Bíblia diz? Então eu preciso compreender, eu preciso entender, a minha vida de seguidor de Jesus precisa ser uma coisa séria. Eu não posso ser um cristão meia boca. Eu não posso ser crente aqui, mas aqui eu não sou. Não, eu renuncio isso, mas isso aqui não dá para renunciar para Jesus. Queridos, não dá para ser assim. A minha vida precisa ser completa e totalmente entregue a Jesus. E eu lhe digo, é a melhor coisa que eu e você podemos fazer. Porque o que Ele tem para nós, de fato, é maior e melhor do que nós já podemos ter imaginado na nossa vida. É muito maior e muito melhor. Amar mais a Cristo significa colocá-lo acima da nossa própria vontade, nossa família, nossos bens, negando a nós mesmos e carregando a nossa cruz diariamente. E também aqui eu quero tirar aquele conceito religioso de cruz. Né? Que quando a gente está passando por algum problema, os religiosos dizem o quê? Estou carregando a minha cruz. Carregando cruz nada. Sabe nada do que é carregar uma cruz. Carregar a cruz não tem nada a ver com problemas ou situações. Isso chama-se aflições. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Ele não disse para a gente ficar com a cabeça baixada, não. Ele disse, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Crie vergonha na cara. Pare de ficar murmurando, reclamando com mimimi. Porque eu venci o mundo.
Carregar a cruz, queridos, significa nós cumprirmos com o nosso chamado, com o nosso propósito nessa terra e o nosso destino escrito por Deus nos céus. Isso é carregar a nossa cruz. Então, renúncia e compromisso não é apenas aceitar a salvação, porque é muito fácil. Quem é que não quer ser salvo? Não é? Quem que não quer ser salvo? Mas é entregar todas as áreas da nossa vida ao senhorio de Cristo. Ah, pastora, todas as áreas da minha vida? Sim. Família, finanças, trabalho, bens, recursos, sonhos, projetos, decisões. É o entregar todas as áreas da minha vida ao senhorio de Cristo. Negar a si mesmo significa renunciar à minha própria vontade, os meus desejos egoístas, para adotar a vontade de Deus para a minha vida. E entender que eu tenho um dono. E que eu tenho um possuidor, e que agora eu não sou mais dona do meu nariz. O meu nariz e todo o meu corpo tem um dono, e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Isso é seguir Jesus de fato. Tomar a cruz simboliza a disposição para nós sofrermos as perseguições, as rejeições e as dificuldades que seguirem por causa da minha fé em Cristo. Por causa da sua fé em Cristo. Jesus exige a primazia, ou seja, ele exige isso de nós, que ele seja amado mais do que qualquer relação familiar que eu tenha, mais do que qualquer bem mais caro que eu já possa possuir nessa terra. Jesus ensinou que os interessados devem avaliar muito bem se estão dispostos a pagar este preço, que é alto, mas o resultado é infinitamente maior e melhor. Eu tenho que entender isso. E Jesus usa uma frase em João capítulo 12, verso 26, a parte A. Ele diz assim: se alguém me serve, siga-me. Vamos ler junto? 1, 2, 3 já? Se alguém me serve, siga-me. Tem alguém aqui? Ou eu estou falando com as poltronas? Tem alguém aqui? Quem está vivo aqui, dá um sinalzinho com a sua mão. Muito bem. Então, se há alguém aqui, assim como eu, esse apelo é para mim e para você. Ele está perguntando se alguém, quem é alguém aqui? Eu sou, não é? Ele está dizendo se alguém me serve, siga-me. Então, já que estamos aqui, a pergunta é, tem alguém aqui que está disposto a seguir a Jesus por toda a sua vida?